Bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na reunião desse fim de semana, 27 de maio a 2 de junho, nós estaremos estudando o artigo 12 da revista Sentinela. E como de costume, neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas que podemos comentar e tanto nos encorajar como encorajar outros irmãos na nossa congregação. Então, o tema desse estudo 12 é muito importante para cada um de nós. Fuja da escuridão e continue na luz, com base em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vocês eram escuridão, mas agora são luz. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver? Nós vamos aprender o que Paulo quis dizer com as palavras escuridão e luz no capítulo 5 de Efésios. Parágrafos 1 e 2, duas perguntas. A pergunta A: em que situação Paulo estava quando escreveu sua carta aos Efésios? Resposta: foi quando ele estava preso em Roma. Então, já que ele não podia visitar os irmãos pessoalmente, com o objetivo de encorajá-los, Paulo escreveu cartas. E uma destas foi escrita para os Efésios, no ano 60 ou 61 depois de Cristo. Parágrafos 1 e 2, agora a pergunta B. Que perguntas vamos ver? Uns 10 anos antes, Paulo tinha passado um tempo com os irmãos em Éfeso pregando e ensinando as boas novas. Ele amava muito esses irmãos e queria ajudá-los a continuar fiéis a Jeová. Então vamos ver as respostas das seguintes perguntas. Por que Paulo escreveu falando sobre escuridão e luz? E que lições podemos aprender com o conselho que ele deu? Primeiro subtítulo do estudo: da escuridão à luz. Parágrafo 3. Que palavras Paulo usou em sua carta aos Efésios? Paulo disse aqui que antes os Efésios eram escuridão, mas agora são luz, ou seja, ele fez um contraste entre escuridão e luz para mostrar que eles tinham mudado para melhor. Parágrafo 4, a pergunta: em que sentido os Efésios estavam em escuridão espiritual? Resposta: no sentido que havia ali na cidade muito envolvimento com a religião falsa. Antes de se tornarem cristãos, os irmãos em Éfeso tinham crenças religiosas erradas e eram muito supersticiosos. Na cidade de Éfeso, como ficava o templo da deusa grega Artemis, muitos iam para esse templo adorar os seus deuses. Então, a fabricação e a venda de imagens da deusa Artemis era um negócio muito lucrativo. Além disso, a cidade era bem conhecida pela prática de magia. Muito bem, agora o parágrafo 5. Em que sentido os Efésios estavam em escuridão moral? No sentido que havia ali também muita imoralidade. O sexo era um assunto comum a ponto de retratarem isso até em peças teatrais e festas religiosas. E isso ficou tão grave que, infelizmente, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 19, muitos efésios acabaram perdendo todo o senso moral, ou, em outras palavras, era como se eles não sentissem nenhuma dor na consciência, vergonha, por fazerem aquelas coisas erradas. Eles não se importavam se magoavam ou não a Jeová. Então foi por isso que apropriadamente Paulo disse que eles estavam em escuridão e apartados da vida que pertence a Deus. Parágrafo 6. A pergunta: por que Paulo disse que os Efésios agora eram luz? Porque felizmente alguns em Éfeso abandonaram a escuridão, ou seja, tudo que tinha a ver com a religião falsa e com a imoralidade, e escolheram viver de acordo com a palavra de Jeová, que era como uma luz que os guiava.
Desta maneira, eles se tornaram imitadores de Deus e fizeram melhor para adorar a Jeová de todo o coração e agradar a Ele. Parágrafo 7. De que modo nossa situação é parecida com a dos cristãos em Éfeso? É parecido no sentido que nós também, antes de aprendermos a verdade, estávamos em escuridão moral e religiosa. Talvez muitos aqui participavam em festas da religião falsa ou levavam uma vida imoral. Mas assim que aprenderam sobre o que Jeová diz que é certo e errado, fizeram mudanças e começaram a viver da maneira que Jeová quer. E nesta gravura, referente ao parágrafo 7, podemos ver uma dessas cartas que Paulo escreveu para os Efésios. Nesta carta, conforme vimos, ele deu um conselho amoroso que nós também podemos colocar em prática na nossa vida hoje. Além disso, do lado direito, podemos ver uma cópia antiga dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Segundo o subtítulo do estudo, Fuja da escuridão. Parágrafo 8. De acordo com Efésios capítulo 5, versículos 3 a 5, do que os cristãos precisavam fugir? Para ficarem bem longe da escuridão moral, os cristãos em Éfeso precisavam fugir ou rejeitar qualquer prática que desagradasse a Jeová. E isso incluía não só fazer algo imoral, mas também conversar sobre isso. Muito bem, parágrafo 9. A pergunta: por que precisamos fugir de qualquer coisa ligada à imoralidade? Não está aqui no parágrafo, mas no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz que é da abundância do coração que a boca fala. Então, quando uma pessoa olha, escuta ou fala sobre coisas imorais, aquilo alimenta o coração dela. E estando no coração, fica muito mais fácil ela acabar praticando algo errado. Nesse sentido, aqui no parágrafo menciona um exemplo que aconteceu num país com vários irmãos. Eles começaram a conversar numa rede social e se tornaram amigos. E de início, as conversas entre eles eram inofensivas, pois giravam em torno de coisas espirituais. Mas depois, infelizmente, começaram a ir para o lado imoral. Então, consequentemente, algum tempo depois, muitos desses irmãos se envolveram em imoralidade sexual. Parágrafo 10. Como Satanás tenta nos enganar? Temos como base Efésios capítulo 5, versículo 6. Resposta: o mundo de Satanás tenta o tempo todo nos fazer acreditar que as coisas impuras e imorais, que são tão comuns hoje em dia, não nos prejudicam em nada e até são boas. E isso não é de admirar. Afinal de contas, uma das táticas mais antigas de Satanás é confundir as pessoas para que elas não consigam perceber o que é certo e o que é errado. É por isso que muitos filmes, programas de televisão e sites promovem ideias que vão contra os padrões justos de Jeová. Pergunta do parágrafo 11. Como a experiência de Ângela mostra que precisamos colocar em prática o conselho de Efésios, capítulo 5, versículo 7? Temos uma gravura, mas veja a primeira resposta. Observamos aqui que Ângela percebeu que as redes sociais podem ser muito perigosas. Ela mesma disse: é como se fosse uma armadilha que você nem percebe que está caindo. Eu cheguei a não ligar mais se meus amigos respeitavam ou não os princípios da Bíblia. No fim, eu comecei a achar que algumas coisas não agradavam a Jeová nem eram tão ruins assim. Então, por isso que o texto nos aconselha a não ser parceiros, ou seja, não ter envolvimento íntimo com pessoas que podem nos levar à calamidade. E nesta gravura podemos ver provavelmente essa irmã Ângela. Então, do lado esquerdo, podemos ver ela mexendo nas redes sociais, que é um perigo, pois são nesses meios que podemos acabar encontrando pessoas que não seguem os padrões justos de Jeová, mas associações. E do lado direito, ela trabalhando no campo com uma irmã, ou seja, uma pessoa que segue os padrões de Jeová e que, consequentemente, se tivermos amizade, também vai nos ajudar a continuar servindo a Jeová, fazendo as coisas que agradam a Ele. Parágrafo 12. O que vai nos ajudar a nos apegar aos padrões de Jeová do que é certo e errado? Não podemos nos deixar levar pelo pensamento do mundo de que a conduta imoral é algo normal.
Nós sabemos que isso é uma mentira. Então, algo que vai nos ajudar é nos perguntar: eu tomo cuidado para não me associar de maneira desnecessária com os colegas de trabalho, de escola ou outros que não respeitam os padrões justos de Jeová? Eu tenho coragem de defender os padrões de Jeová, mesmo que algumas pessoas não concordem com isso ou me achem intolerante? Terceiro e último subtítulo do estudo: continue andando como filhos da luz. Parágrafo 13. O que significa continuar andando como filhos da luz, com base em Efésios capítulo 5, versículos 7 a 9? De maneira bem simples, significa que devemos nos comportar como cristãos em todas as ocasiões. E uma maneira de conseguirmos isso é por sempre ler e estudar a Bíblia com a ajuda de nossas publicações. Além disso, é importante prestarmos atenção no exemplo e nos ensinos de Jesus, a luz do mundo. Pergunta do parágrafo 14. Como o Espírito Santo nos ajuda? Resposta: neste mundo em que vivemos é muito difícil continuar puro em sentido moral. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a lutar contra o pensamento do mundo, o que inclui as filosofias e as opiniões que não estão de acordo com o que Jeová pensa. O Espírito Santo também vai nos ajudar a fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Parágrafo 15. De que maneiras podemos receber Espírito Santo? Com base em Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20. Resposta: outra maneira de recebermos o Espírito Santo é por meio da oração. Jesus disse que Jeová daria Espírito Santo aos que lhe pedissem. Além disso, quando louvamos a Jeová nas reuniões, também recebemos o Espírito Santo. Parágrafo 16. O que vai nos ajudar a tomar boas decisões, com base em Efésios capítulo 5, versículos 10 e 17. Resposta: o que vai nos ajudar, conforme diz o texto de Efésios, é se certificar sempre do que agrada ao Senhor, ou qual é a vontade de Jeová, e daí agir em harmonia com ela. Quando encontramos os princípios da Bíblia que se aplicam à nossa situação, na verdade, encontramos o que Jeová pensa sobre aquele assunto. Parágrafo 17. A pergunta: como podemos usar nosso tempo do melhor modo possível? Com base em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Temos mais uma gravura, mas vejam a resposta primeiro. Podemos usar nosso tempo do melhor modo possível nos concentrando naquilo que realmente é importante. Então, em vez de colocarmos o dinheiro, os estudos e o trabalho em primeiro lugar na vida, vamos aproveitar as oportunidades de servir mais a Jeová. Dessa maneira, vamos continuar andando como filhos da luz. E nesta gravura podemos ver que muitas pessoas em Éfeso davam prioridade ao ganho de dinheiro e ao trabalho. Isso era o mais importante para eles. Por isso que Paulo incentivou os cristãos a usarem bem o tempo que eles tinham. Parágrafo 18. O que Donald fez para usar melhor seu tempo? Resposta: ele diz: eu parei para analisar o que eu estava fazendo com a minha vida e daí fiz uma oração a Jeová de todo o coração, pedindo que ele me ajudasse a fazer mais no ministério. Eu também pedi que ele me ajudasse a encontrar um trabalho que me desse mais tempo para pregar. E com a ajuda de Jeová, foi isso que aconteceu. Daí eu e minha esposa começamos a servir juntos no tempo integral. Parágrafo 19. A pergunta: como podemos continuar andando como filhos da luz? Resposta: podemos continuar andando como filhos da luz por colocarmos em prática o que Paulo escreveu. Vimos, por exemplo, a importância de escolhermos de modo sábio nossos amigos e nossa diversão, de estudarmos a Bíblia para que a luz da verdade continue guiando nossa vida, e também pedir Espírito Santo, que nos ajuda a ter boas qualidades. Dessa maneira, vamos conseguir tomar boas decisões, decisões que estejam em harmonia com os pensamentos de Jeová. Muito bem, queridos irmãos. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como você responderia? As palavras escuridão e luz, mencionadas em Efésios capítulo 5, versículo 8, se referem a quê?
A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 6. Se refere à condição das pessoas em Éfeso. Então teve um período antes de se tornarem cristãos que eles estavam na escuridão, ou seja, estavam envolvidos com a religião falsa e imoralidade sexual, coisas que magoavam a Jeová. Mas depois houve um período que eles passaram para a luz em união com o Senhor, onde abandonaram tudo que tinha a ver com a religião falsa e com a imoralidade, e se tornaram imitadores de Deus, fazendo o melhor para adorar a Jeová de todo o coração e agradar a Ele. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos fugir da escuridão? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 8 a 11. Podemos fugir da escuridão por rejeitar qualquer prática que desagrade a Jeová. Isso inclui não só fazer algo imoral, mas também conversar sobre isso, assistir programas que falem disso e se envolver com pessoas que praticam isso e nos levem a desobedecer a Jeová. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos continuar andando como filhos da luz? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 13 a 17. Podemos continuar andando como filhos da luz por nos comportar como cristãos em todas as ocasiões. E vimos várias maneiras que nos ajudam a fazer isso. Primeiro, por sempre ler e estudar a Bíblia com a ajuda de nossas publicações. Segundo, pedir Espírito Santo em oração. Terceiro, entender qual é a vontade de Jeová e daí agir em harmonia com ela. E quarto, por usarmos nosso tempo do melhor modo possível, nos concentrando naquilo que realmente é importante. Que estudo sensacional, não é mesmo, queridos irmãos? Realmente é um estudo melhor que o outro, muito encorajador. Desejamos e esperamos que, assim como nós aqui, vocês também tenham tirado bastante proveito e que, com o auxílio desse vídeo, você, juntamente com a sua família, consigam elaborar excelentes respostas para comentar e encorajar outros irmãos na sua congregação por meio de seus frutos de lábios. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Lembrando aqueles que não forem inscritos, se inscrevam, deixem um gostei, um comentário, compartilhem esse vídeo e, se possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também nessa preparação. Que todos vocês tenham um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.